Conversas Construtivas, uma série de videocasts conduzida pela GES Consult a percorrer o ciclo da construção. Neste episódio falamos de metas ESG e sustentabilidade no setor imobiliário. Hoje recebemos Liliana Soares, Head of ESG and Sustainability na CBRE. Muito bem-vinda ao Conversas Construtivas. Muito obrigada. Liliana, para começar, se calhar começar pelo basic. O que é afinal isto do ESG e como é que as suas três dimensões, ambiente, social e governance, impactam o setor imobiliário e da construção civil? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É de facto um prazer estar aqui hoje convosco. Falando sobre o ESG, o que é que estas três letrinhas, no fundo, significam aqui para este setor imobiliário? O E é relacionado com environmental e, portanto, é normalmente o pilar que é mais conhecido e aquele de que mais se fala. Se olharmos para o setor do imobiliário, isto significa, por exemplo, os temas mais comuns como a questão da energia, da descarbonização, do consumo da água, dos resíduos, dos materiais. Portanto, esses são tipicamente as áreas mais conhecidas quando falamos do pilar E. Também acrescento, por exemplo, a questão do sol, do uso do sol, do impacto na biodiversidade, que também é um aspecto muito, muito relevante quando falamos em imobiliário e em edifícios. O S e o G são setores, se calhar, ou áreas menos comuns, ou menos faladas, mas hoje em dia também estão a ganhar uma grande projeção. No ponto de vista social, há aqui, se calhar, duas vertentes. Uma primeira vertente mais relacionada com aquilo que são os trabalhadores desta área, e, portanto, com a higiene, segurança, etc., se calhar também com o facto de ser um setor bastante multicultural e, portanto, também ter aqui do ponto de vista social desafios e questões muito específicas. E também, por outro lado, o facto de termos edifícios onde as pessoas trabalham, vivem, ocupam e, portanto, tudo aquilo que proporcionamos nos edifícios ser muito importante também para o seu bem-estar. Questões como os transportes, como a mobilidade, como a acessibilidade, são todos esses aspectos que fazem parte deste pilar S e que influenciam o imobiliário. Depois, do ponto de vista da governance, o último pilar do ESG, temos aqui as questões como é que as organizações se posicionam, qual é que é o seu objetivo relativamente a ESG, como é que elas definem esses objetivos e como é que o comunicam e também, de alguma maneira, agregam os seus stakeholders naquilo que é a sua política, no seu posicionamento ESG. E, portanto, é aqui que muitas vezes entra o tema dos selos, das certificações, que são, no fundo, formas de mostrar que esta organização está comprometida com este tema e que, no fundo, demonstrar isso para o exterior e, enfim, para as entidades com que colaboram. Sim, as certificações é sempre aquele tema que todos os investidores procuram. Exatamente. Já lá vamos. Portanto, nos novos projetos, como é que nós podemos dizer ou qual é que identificamos os principais impactos quando falamos de ESG? Quais são o principal impacto que isso tem em novos projetos? Quando falamos de construção nova, a construção nova é, de facto, enfim, é o ideal, olharmos para uma nova construção do ponto de vista já da sustentabilidade. Isto porquê? Porque, enfim, temos uma folha em branco e podemos traçar tudo desde o início. E, portanto, quando falamos de nova construção, obviamente que há ali um papel importante do que é o design, do que é a nossa arquitetura, como é que nós definimos o nosso projeto, que medidas podemos ter para a integração no espaço, para a integração de elementos de arquitetura passiva, etc., e também de tudo o que nós fazemos nesse espaço interior. E, mais uma vez, aqui o ponto de vista social é muito importante. O nosso espaço é flexível, está adaptado às necessidades dos nossos futuros ocupantes. Podemos ter espaços que, por exemplo, tão depressa são uma sala de yoga, como também são uma sala de reunião. Podemos ter salas de reuniões que têm 4 pessoas, perdão. Ou podem passar, de repente, a ter 8 pessoas e, portanto, ter essa flexibilidade. Portanto, há um impacto enormíssimo daquilo que é a nova construção. E depois, obviamente, passando nas questões mais clássicas, falar da energia é inevitável, não é? Como é que o nosso edifício pode, à partida, consumir menos energia? A energia mais barata é aquela que não se consome. E, por isso, tornar os edifícios mais eficientes é um desafio muito importante. Obviamente que hoje em dia temos diretivas, a certificação energética já é bastante exigente, mas é importante pensar a longo prazo. E, portanto, aquilo que temos hoje como exigente, daqui a 5 anos é prática comum e a exigência será noutro ponto. E, portanto, estarmos um passo à frente em termos daquilo que é a eficiência energética é também um aspecto muito importante. Se pensarmos na água, hoje em dia a água não é ainda um fator, obviamente que é um fator reconhecido e importante, mas não são muitos os edifícios ainda que têm uma preocupação muito acentuada com o tema da água, excepto, por exemplo, na região do Algarve, que nós sabemos que tem um problema de grande escassez. E também impacta depois também com o investimento ou com os custos que nós temos que fazer para
É um facto, mas aqui a questão é a água ainda é barata. Certo. Portanto, como a água ainda é barata, tornar o investimento para termos reutilização de águas cinzentas ou aproveitamento de águas pluviais ainda é um investimento que tem algum custo. Exatamente. Mas eu diria honestamente que é uma questão de tempo, porque com a questão da escassez de água e com este ser um recurso cada vez mais sensível, não faz sentido não pensarmos na água da mesma maneira que pensamos na energia. E, portanto, eu acho que isso é mesmo uma questão de tempo. E há medidas muito simples, a questão de redução de consumo nas torneiras, nos chuveiros, etc., com medidas muito simples e muitas vezes baratas, nós conseguimos fazer uma diferença significativa. E nos edifícios existentes, aí o desafio é muito maior. É muito maior, não é? É muito, muito maior. Os edifícios existentes... Bom, e há aqui uma diferença também clara. Os edifícios construídos nos últimos 10 anos... de alguma maneira já estão mais encaminhados, ou tendencialmente já estão mais encaminhados para estar alinhados com os temas ESG. Enfim, do ponto de vista da energia, a certificação energética tornou os edifícios mais preparados e, portanto, temos já um alinhamento maior com os temas de sustentabilidade. Mas se olharmos para edifícios mais antigos, que são muito comuns, com mais de 40, 50, 100 anos, aí pode de facto haver aqui uma questão e uma dificuldade maior. Desde logo no tema da energia. Quando nós pensamos na energia e no tema da descarbonização, nós temos feito várias auditorias de descarbonização. O objetivo é precisamente olhar para um edifício, identificar qual é o seu perfil de consumo e perceber efetivamente onde é que estão ali oportunidades de melhoria no sentido da descarbonização, obviamente também no sentido da intensidade energética. E aquilo que percebemos é que edifícios mais recentes estão perfeitamente alinhados ou com algumas medidas relativamente simples conseguem chegar às metas de descarbonização, mas edifícios mais antigos não estão com a mesma facilidade. E isso põe-nos, obviamente, desafios de o que é que fazemos com estes edifícios. Faz o que é possível, não é? E o que é que identificava assim como principais tecnologias ou materiais inovadores ou alguma tendência que agora se encontra no mercado? Eu acho que há aqui, se calhar, 3 vertentes muito significativas. Por um lado, o tema da pré-fabricação. Eu diria que a indústria foi sempre muito resistente à pré-fabricação, também por alguns temas de qualidade que tenham surgido no passado, mas essa tendência está, parece-me, a inverter. No fundo, hoje em dia já vemos cada vez mais edifícios a serem construídos, não na sua totalidade com pré-fabricação, mas com elementos pré-fabricados. E a pré-fabricação tem uma grande vantagem de, no fundo, reduzirmos aqui para já o tempo de construção, que hoje em dia é importantíssimo, o espaço que necessitamos para ter um estaleiro, etc., e todos os impactos associados a essa atividade que é produzida localmente. E, portanto, a pré-fabricação tem essa grande vantagem. Por outro lado, também sabemos que elementos pré-fabricados tipicamente têm menos produção de resíduos, portanto, são mais eficientes, e por isso também tem esse benefício do ponto de vista do uso de materiais e de recursos naturais. Depois, outro segmento tem a ver com os materiais de base natural. A madeira, a cortiça, enfim, todos os materiais que têm esta base natural têm 2 vantagens. Por um lado, conseguem de alguma maneira incorporar carbono, e hoje em dia o carbono incorporado, não falamos só do carbono que emitimos, falamos do carbono incorporado da nossa pegada de carbono dos edifícios, e portanto eles podem ajudar-nos também nessa vertente, mas também o facto de serem aquilo que se chama de renovação rápida, ou seja, são materiais que rapidamente nós conseguimos repor o estoque, e portanto tem aqui uma vantagem crescente. No caso da madeira, por exemplo, a construção em CLT também é uma inovação interessante. Uma inovação, que não é uma inovação, mas também é um elemento interessante. E hoje em dia já conseguimos ter alguma construção em altura com estruturas em CLT, o que também é bastante significativo. E o custo para cumprirmos estas metas relativamente a uma construção, vou-lhe chamar tradicional, tem um impacto grande ou consegue-se de alguma forma absorver esses? Eu acho que aqui há, mais uma vez, 2 perspectivas. Quando nós temos um projeto que é definido de raiz a pensar nestas questões, a maior parte destas medidas acomodam-se. Portanto, é uma escolha. Escolher um material, uma madeira, às vezes não é mais caro que escolher um outro material que não tem uma base natural. Tem mesmo a ver com uma questão de escolha e daquilo que é feito no edifício. É claro que há tecnologias, quando falamos, por exemplo, do tema da energia, a energia tem, obviamente, um peso naquilo que é o investimento inicial. Mas nós em ESG, em sustentabilidade, gostamos muito do termo de ciclo de vida. E, portanto, não olharmos para aquilo que é exclusivamente o custo de investimento e olharmos aquilo que é o ciclo de vida do produto imobiliário. E está mais do que provado que estas medidas têm o seu retorno. E à medida também que a regulamentação vai exigindo cada vez mais o nosso compromisso com o tema ESG,
é notório que estas questões acabam por aparecer e, enfim, o investimento inicial acaba por se claramente diluir ao longo do curso. E os promotores veem nisto uma vantagem competitiva também, muitas vezes, se calhar, quando estão a vender os seus produtos. Sim. Tem essa percepção ou consegue perceber qual é que é o impacto, qual é que é a vantagem competitiva que cada um consegue ter? Sim, e de facto até temos alguns estudos nessa matéria. E eu diria que há aqui duas vertentes. Nós temos fazemos um survey anual, o Investor Survey, isto na CBRE, e portanto aquilo que tentamos perceber é quais são as tendências de mercado, como é que os investidores estão a olhar para este tema. E isto já com dados deste ano, 2025, aquilo que nós percebemos é que de facto os investidores continuam de facto disponíveis a pagar um prémio para ter edifícios que são mais... Um bocadinho mais, não é? Exatamente, um adicional para termos edifícios que estão alinhados com os temas ESG. Um dado curioso também deste relatório é que, apesar dos investidores estarem disponíveis a pagar mais, a maioria, cerca de 50% a 60%, respondeu que está disponível a pagar esse adicional a cerca de 5% a 10% do preço base. Este número era muito superior em 2023. Em 2023, a maioria dos investidores referiu estar disponível para pagar um prémio que fosse 20% ou superior. E isto é um dado interessante. Não quer dizer que o tema ESG tenha perdido importância, quer sim dizer que, na verdade, ele está cada vez mais alinhado com aquilo que é a tendência de mercado e, portanto, já não há um diferencial assim tão grande. E isto também nos leva a outra conclusão, que é aquilo que é o Green Premium. Está a deixar de ser um Green Premium, estamos a passar agora para aquilo que vemos que seja o Brown Discount. Ou seja, edifícios que não têm qualquer tipo de preocupação ESG, que não estão alinhados, por exemplo, com as metas de descarbonização, estão a ser ou não ser considerados na altura de uma transação, ou de facto a ser pedido um desconto na altura dessa transação, porque não há essa questão. Quem procura também está disposto a pagar mais para estar num edifício com essa certificação. Absolutamente. Os ocupantes, hoje em dia, as grandes marcas, é impensável uma grande marca, uma Google, hoje em dia não ocupar um edifício que tenha algum tipo de certificação ou preocupação de ESG. É muito engraçado porque nós, quando falamos, estamos sempre a pensar muito em escritórios, sim. ou armazém, ou logística. Sim. Por que razão? Ou seja, na habitação, nos edifícios residenciais, por exemplo, realmente ouve-se falar muito menos. Será que é o particular que não valoriza tanto, enquanto clientes mais institucionais é que valorizam isso? Conseguem ter essa reflexão? É uma boa pergunta e é um facto que segmentos como escritórios, retalho, agora mais recentemente a industrial e logística, têm tido uma potência mais significativa sobre estes temas. O turismo também, obviamente. O setor residencial teve mais parado durante algum tempo, embora hoje em dia também já não seja verdade. Já vemos, de facto, também olhar com muita atenção a estes temas, particularmente os temas mais sociais, da questão do conforto, da qualidade do espaço interior, etc. Mas a verdade é que, enfim, os escritórios e enfim, todo este segmento de mercado tem uma particularidade. Normalmente nós vendemos e transacionamos mais. As casas muitas vezes são vendidas uma vez, é para o consumidor final, e o consumidor final não estava ainda tão alerta para estas questões. Enquanto nos escritórios nós arrendamos, vendemos, portanto andamos aqui num ciclo contínuo em que a valorização desse ativo é muito, muito pertinente e em que estes temas são mais evidentes. A verdade é que hoje em dia o residencial também já está a acompanhar este ciclo. E, portanto, já vemos muitos edifícios também a preocupações. Também num segmento mais alto é que também estão disponíveis a pagar esse prémio para ter esse... Para também poder dizer que também estão num edifício que cumpre com estas questões da sustentabilidade. Que, voltando atrás, há várias medidas que têm a ver, por exemplo, com a questão com a arquitetura passiva, que não tem necessariamente um custo. E isso é muito significativo nos edifícios residenciais. Portanto, tudo aquilo que nós podemos fazer num edifício para que ele tenha seja confortável com menor utilização de energia, é um ganho direto e, portanto, e não necessariamente isso tem um investimento. E em termos de regulamentação, o Acordo de Paris, que nos leva para a neutralidade carbónica em 2050, salvo erro, isto está a impactar nas exigências legais que temos que cumprir, ou ainda estamos a viver são aqueles objetivos, mas que em poucos acreditam? Não, na verdade, eu diria que já está, que o tema está muito presente. É claro que não é transversal, portanto,
Portanto, quem tem portfólios com alguma dimensão está claramente preocupado com esse tema. E aquilo que tem feito, essencialmente, é, primeiro ponto, perceber qual é a performance que o meu portfólio tem. Se eu tenho ou não tenho ativos que têm alguma dificuldade, de facto, de atingir as metas de descarbonização em 2050, e o que é que eu faço com estes ativos. Claro que isto não é transversal, porque se tivermos proprietários, fundos como mais pequenos, menor dimensão, menos sensíveis, se calhar ainda não estão neste caminho. Mas aquilo que nós de facto sentimos é que quando já há alguma massa crítica, há de facto investidores, há de facto fundos que estão preocupados e que estão a fazer este caminho. E aquilo que nós percebemos é que através deste trabalho de auditoria de descarbonização, de perceber o que é que se passa com estes ativos, como é que eles estão posicionados, nós podemos concluir, ou que de facto temos ativos que estão bem, enfim, alinhados com o tema da descarbonização e são ativos a manter, ou temos alguns que de facto não estão alinhados e o que é que vamos fazer com estes ativos. Muitas vezes com algumas medidas conseguimos melhorá-los e de facto temos este tempo até 2050 para pensar nesse alinhamento, ou em alguns casos se calhar temos de olhar para eles e pensar, consigo eu alterar o uso deste edifício? Se alterando o uso, se calhar a minha pegada de carbono já está mais alinhada. Enfim, há aqui questões e desafios que surgem. A vantagem de começar já é que temos até 2050 para conseguir pensar. Há metas intermédias em 2030, não é? Exato. Mas sim, 2050 é aquilo que tem que estar na mente. E em termos de financiamento, também eu sei que é uma questão da taxonomia da União Europeia, este financiamento verde. O que é que há que promova ou que ajuda a investir nestas questões de sustentabilidade? Vou regressar um bocadinho ao nosso Investor Survey, que fala da parte quer de financiamento, mas também dos credores. E nesse Investor Survey nós tentamos também perceber o que é que se passa nesta categoria de credores. E aquilo que nós percebemos, já com estes dados também mais recentes, é que a maior parte dos credores está disponível, de facto, a dar disponível e interessado em dar financiamento com condições, com taxas, enfim, mais interessantes para este tipo de investimento em ESG. Isto quer seja para a aquisição de ativos ou para melhorarmos aquilo que é um ativo existente, encaminhá-lo, por exemplo, no sentido da descarbonização. Por isso claramente está no horizonte. Isto também está muito ligado com todo o tema da Green Finance, que é obviamente aqui uma questão importante, e linkado com a taxonomia. Portanto, a taxonomia vai nos ajudar a definir quais são os critérios a que um edifício tem de ter para ser considerado mais sustentável. E, portanto, tudo isto acaba depois... A panóplia, o tema regulamentar é complexo. Existem muitos regulamentos e eles acabam por se cruzar entre si, portanto, isto acaba por ser não muito fácil de navegar neste tema, mas claramente o tema do financiamento é importante, já está a acontecer e as entidades estão, de facto, disponíveis para dar financiamento. Mas acontece, mas a banca hoje já dá esse financiamento verde ou são apoios europeus? Como é que... A banca está neste momento a caminhar nesse sentido. Já há alguns bancos que de facto têm este tipo de financiamento e outros que estão a preparar. A grande dificuldade hoje em dia, e é fácil entender, não é? A banca é uma instituição financeira, não tem que saber o que é que define um edifício para que ele seja mais sustentável. A taxonomia aí dá-nos uma ajuda, porque a taxonomia define critérios muito, muito objetivos que nos dizem este edifício é sustentável. Ou, mais uma vez, os temas das certificações. Se eu tiver uma certificação BREEAM ou uma certificação LEED, é claro que aquele edifício está mais alinhado com temas ESG do que outro que não tem essa certificação. E, portanto, o que a banca neste momento está a fazer é, no fundo, a construir aquilo que são os critérios para dizer, ok, este investimento é sustentável porque este projeto tem estas e estas características e, portanto, está dentro daquilo que são os parâmetros. Estava a falar desses carimbos, portanto, as certificações BREEAM, LEED, WELL. Aqui uma visão rápida, um bocadinho... que acho que é isso que toda a gente procura, não é? Há sempre este objetivo de nós termos o carimbo e termos a bandeirinha, acho que todos os investidores querem isso. Um bocadinho, que certificações são essas, a diferença entre elas e já agora como é que os investidores veem nisso uma vantagem, ter essas certificações ou esses selos? Temos 2 grandes grupos de certificações hoje em dia. As certificações que focam mais o tema ambiental, mais comum, como as certificações BREEAM, que é britânica, ou a LEED, que é americana, que são provavelmente as mais conhecidas, e estas certificações focam nos temas como a energia, como a água, como os resíduos, etc. Portanto, são certificações que olham muito para o ativo e para a pegada que o ativo tem. Aplicação a edifícios novos, a edifícios existentes, portanto, são
claramente muito comuns hoje em dia no mercado. Eu diria mesmo que nenhum investidor hoje que queira ter um novo projeto o faz sem ter um tipo de certificação destas. Depois temos outras certificações, outro grupo de certificações mais focadas no aspecto mais social, na questão do conforto, do bem-estar, etc. As mais conhecidas são WELL e Fitwel, são ambas americanas, e portanto têm este aspecto tem esta característica de olhar para o edifício como um espaço que vai ser ocupado e como é que nós fornecemos então estas boas condições de utilização deste espaço. Questões como o bem-estar físico, o bem-estar mental, a nutrição, são parâmetros que são avaliados nestas certificações. E depois temos outras, enfim, hoje em dia já, de facto, mesmo a Panóplia, temos a ADEN, tem uma certificação que é o Aqua+, específica na eficiência hídrica, temos o Active4U, que é associado à questão da acessibilidade dos espaços, temos o Wired Score, Smart Score, temos da conectividade ou da smartness dos edifícios, também é um tema muito importante. Mas, portanto, estas são os principais tipos de certificações que existem. Qual é a vantagem? A vantagem é, de facto, nós... no primeiro ponto temos um roadmap, no fundo nós seguimos um sistema que nos ajuda a perceber o que é que eu devo fazer no meu edifício para chegar a um standard maior de certificação, de sustentabilidade, e no final temos um selo. E esse selo, porque estamos a falar de instituições que já existem há muitos anos, o BREEAM funciona desde os anos 90, são amplamente reconhecidas e, portanto, ter um selo de uma destas certificações é claramente conhecido no mercado, reconhecido no mercado como, de facto, um edifício que está mais alinhado com o tema ESG. Muito bem. E uma reflexão final, acha que estes temas vão passar a ser a norma transversalmente nos próximos 5 anos, 10 anos, ou qual vê que são assim, as próximas tendências para os próximos anos? Eu diria que sim, e nós temos, e se calhar dando só uns números, porque eu acho que nos mostra o que é a realidade hoje e o que é que vai ser no futuro. E vou falar dos escritórios, infelizmente, não é infelizmente, disparado, mas os escritórios é onde nós temos mais massa crítica e temos mais informação, e temos também vários estudos realizados, e temos um estudo europeu, estudou cerca de 39 cidades a nível europeu, e que nos mostra, por exemplo, a diferença na renda dos edifícios que têm certificação, dos edifícios que não têm certificação. Esse valor é, em média, 5% superior neste estudo europeu. Mas se olharmos para o contexto nacional, Lisboa-Porto, esse valor pode ser em Lisboa cerca de 8% e no Porto 10%. E, portanto, há um interesse, há uma valorização direta deste tipo de edifícios. E, portanto, aquilo que se prevê no futuro é que isso continue a ser uma preocupação e, lá está, os ocupantes têm aqui um papel muito, muito importante também. Já não querem ocupar edifícios que não estejam alinhados com as suas metas ESG. Noutros temas, por exemplo, noutras vertentes, edifícios que estão mais alinhados com este tipo de certificações podem ter até níveis de produtividade de 30% superiores, níveis de colaboração que podem aumentar até 77%. Portanto, há uma quantidade de vantagens que estão mais do que estudadas neste tipo de edifícios. E, portanto, obviamente que a tendência será continuar. A regulamentação também assim o vai exigir e, obviamente, que o mercado está também muito atento e sedento por soluções de ESG. Muito obrigado pela participação, por esta visão muito esclarecedora. Obrigado por ter... Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.